No precioso nome do teu querido Filho Jesus, nós te pedimos, abra a tua palavra para nós nesses dias de comunhão. O que mais desejamos é o teu falar. E pedimos que tu edifique o teu povo. Nós contamos com o socorro do bendito Espírito Santo, para que ele assopre vida e revelação em nossos corações. E nós te pedimos isso no precioso nome do nosso amado Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Permito-me então dizer, amados irmãos, nesse tempo introdutório, que o encargo que subiu ao meu coração para estar partilhando com os meus amados tem como destaque principal chamados a uma vida de união com Cristo. E como nós teremos 4 sessões ou 4 mensagens, o que fiz na direção do Senhor? Eu dividi, então, esse tema em 4 tópicos. Eu vou dizer quais são para vocês. Quem sabe isso pode até ajudá-los numa meditação mais profunda sobre cada um deles. E hoje mesmo, com a ajuda do Senhor, nós vamos estar trabalhando no primeiro que eu vou citar para vocês, que é vida de consagração. Esse é o nosso primeiro tema, que logo mais vamos estar discorrendo com a ajuda do Espírito. Depois, na sequência, no segundo tempo, na segunda mensagem, na segunda sessão, é uma pergunta que eu vou levantar. O que significa uma vida de união com Cristo? Nossa temática principal é chamados a uma vida de união com Cristo. E no segundo encontro vamos buscar responder o significado disso. O que significa realmente uma vida de união com Cristo. O terceiro encontro tem a ver com o testemunho da igreja em tempos de declínio. Como é que nós podemos responder à sociedade em tempos de declínio? Como que nós podemos proceder? E o Senhor há de nos ajudar, trazendo uma palavra sobre esse assunto. E, por fim, vamos encerrar esse tempo, nesse encargo maior, com o seguinte tema: o inegociável caminho da cruz. Para que nós verdadeiramente sejamos tocados. Então, nós temos aí distribuído, nesse tema maior, esses 4 tópicos. Vida de consagração, o que significa vida de união com Cristo, na verdade, aí na sequência, o testemunho da igreja em tempos de declínio e, por fim, o inegociável caminho da cruz. Agora, permitam-me, por favor, justificar esse tema maior, que eu estou enfatizando para os meus irmãos, chamados uma vida de união com Cristo. Então, na realidade, eu penso, queridos irmãos, que é uma das imperiosas necessidades da igreja no tempo do fim. Não só no aspecto coletivo, mas no aspecto individual, isso tem sido algo imperiosamente necessário para as nossas vidas. E de desfrutarmos essa vida de comunhão, de união, de proximidade com o nosso amado Senhor. E, na realidade, quando eu estava dizendo, não só coletivamente falando, mas também pessoalmente falando. E a minha intenção, o meu encargo maior, o meu desejo para os meus irmãos é, na realidade, despertá-los para uma vida de devoção, para uma vida aos pés do Senhor, para uma vida de intimidade, para uma vida ascensional, para uma vida que os irmãos possam exercitar além do véu. Amém. Para que nós possamos, em determinado momento, num ambiente, ou mesmo na nossa casa, na nossa família, dizer assim: eu vi o Senhor. Amém. O seu falar é muitíssimo doce. Amém. Ele é totalmente desejável. Nós precisamos ter essa intimidade com o nosso amado Senhor, queridos. Mas só que quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para a igreja de modo geral, quando nós olhamos para a nossa vida de testemunho, o quão distantes nós estamos disso que estamos propondo aos meus irmãos. Não é verdade? Eu falo do meu coração com tristeza. Imaginem só a dor que há no coração do nosso amado Senhor, que tanto deseja desfrutar de uma comunhão íntima conosco. Então, a proposta de estarmos juntos falando sobre isso é, de fato, estimular os meus irmãos a essa busca ascensional, essa busca de intimidade com o nosso amado Senhor. Então, que todos nós sejamos ganhos nesse tempo. E, na realidade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, surpreendentemente, o apóstolo Paulo, ele já nos avisou exatamente desse declínio que estaria acontecendo nos tempos do fim. Ainda em título introdutório, eu convido meus irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 3. Vou fazer uma leitura aqui
ainda dentro desse aspecto da justificativa do encargo que o Senhor trouxe ao meu coração para estar partilhando dos meus irmãos, segundo Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, eu vou ler os 5 primeiros versículos. Observem aí. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. Aí ele encerra dizendo, foge também destes. O que nós temos, na realidade, diante dos nossos olhos aqui, é um catálogo com 18 vícios apontados pelo apóstolo Paulo. E aqui nós temos, diante dos nossos olhos, exatamente o foco do apóstolo Paulo nos últimos tempos nos quais nós estamos inseridos. E eu quero destacar aqui apenas 3 palavras que são extremamente relevantes e irão nos conectar do porquê nós estamos vivendo dentro de um aspecto de indiferença espiritual nesse tempo do fim, de apatia espiritual. E as palavras são as seguintes. Na minha versão aqui, no início do versículo 2, diz assim, pois os homens serão egoístas. Talvez na sua versão, na outra versão, é amantes de si mesmo. E aí está a definição, a clareza do original, amantes de si mesmo. Ainda que egoísmo nos leva a esse raciocínio. Tá? Essa é a primeira palavra que eu quero destacar. A segunda palavra, já vou dizer o porquê. A segunda palavra aparece na sequência, na vírgula, e aparece a palavra avarentos. E a outra palavra, a última palavra que eu quero destacar, é mais embaixo, vai falar no versículo 4, amigos dos prazeres. Mais amigos dos prazeres. Interessante que essas 3 palavras são extremamente relevantes. Por quê? Porque elas têm uma origem assim especial. Todas elas têm uma origem. A primeira, vou falar da primeira, as outras seguem o mesmo raciocínio. Amantes de si mesmo, me permitam falar no seu sentido original para nós compreendermos a ideia. É a composição de 2 palavras, filéu, autos. A palavra filéu é uma das interpretações ou traduções da palavra amor no grego, filéu. Então, filautos, como está no original, significa amantes de si mesmo. Aí vem o mesmo raciocínio para a palavra avarentos, que é filarguros, amantes do dinheiro. E, por fim, amigos dos prazeres, que é filedonos, que é amantes do prazer. Então, nós vemos aqui uma caracterização da sociedade do tempo do fim. Então, a gente percebe que a descrição que o Espírito Santo dá através de Paulo mostra-nos a sociedade do fim, uma sociedade narcisista, uma sociedade materialista e hedonista. Que é o narcisista? Aquele que pensa que o mundo deve gravitar em torno do seu umbigo. Toda a vontade do universo deve gravitar em torno dele. Imaginem só, todos nós com esse ideal. Então, mostra-nos que a característica de uma sociedade do tempo do fim é esta. Mais do que isso, ela será inteiramente materialista, voltada para os interesses materiais. Então, vocês percebem a distância que está havendo aqui, em cada momento que eu falo, das realidades celestiais. E, por fim, a palavra aqui, amantes do prazer, é o filedonos, que significa o hedonismo. O que é o hedonista? Aquele que faz do prazer o seu bem maior. Então, nós temos a caracterização dessa sociedade do tempo do fim. Ou seja, nós vivemos hoje, diante dos nossos olhos, numa uma sociedade totalmente egocentralizada, em torno de si mesma. Então, ela está afetada pela cultura do eu. Na realidade, todos nós sofremos de um mal, de uma inflamação do eu que chama-se eulite. Nosso eu é inflamado. Então, nós queremos que todas as coisas gravitem em torno do nosso eu. Mas quando nós pensamos que o apóstolo Paulo está dizendo essas palavras, nós focamos logo os nossos olhos lá no mundo. Mas o fato é que a igreja foi e está duramente sendo afetada por esta realidade. Nós temos sido afetados por esse mal que está em torno da nossa existência. Ou seja, tem afetado a nossa
devoção diante do Senhor. Nós não temos mais tempo para estarmos aos pés do Senhor, buscando a sua face, tendo intimidade com Ele. Não é verdade? Tem afetado o que? O nosso casamento. Quando nós olhamos para os cônjuges, olhamos para as famílias, nós vemos o quê? Nós temos visto a falta de vida de união com Cristo. Aí nós temos o resultado diante dos nossos olhos. E tudo isso é um reverberar que está acontecendo na sociedade cristã, vamos dizer dessa forma. Então, e isso tem afetado também o nosso relacionamento com os irmãos. Isso tem afetado o nosso andar. Porque se nós temos, vamos dizer, essa poeira do egocentrismo navegando em torno de nós, gravitando em torno de nós, então, ai nós, esse eulite terrível agindo. Então tem afetado também o relacionamento com os nossos irmãos e também o nosso testemunho no mundo. Então, quando ando por aí, as pessoas têm tocado Cristo em mim, têm tocado Cristo nos meus irmãos, nas minhas irmãs, onde vocês trabalham, onde vocês servem. As pessoas sabem que verdadeiramente vocês são cristãos? Ou, como diz certo irmão, tem muitos cristãos que têm a característica de agentes secretos. Ninguém descobre que ele é cristão depois de muitos anos, porque eles não se declaram, não se mostram. Então, essa é a realidade na qual nós nos encontramos. E diante disso, então, o que nós temos? Diante dos nossos olhos, nós fazemos parte de uma geração ególatra. Mas não vamos apontar o dedo, vamos, de fato, olhar para nós. Senhor, isso está me afetando? Aí eu pergunto ao meu coração, pergunto ao coração dos meus irmãos, será que nós entendemos que vida de união com Cristo é algo totalmente diferente daquilo que nós possamos imaginar? É mais do que participar de um reunir, é mais de simplesmente estar juntos. De fato, é uma vida aos pés do Senhor, é uma vida que vai além do véu, é uma vida que você contempla a beleza do teu Senhor, é uma vida realmente que você se gasta por Ele. São aqueles momentos, como disse a princípio, que você pode dizer, eu vi o meu amado nesse dia. Eu estava em meditação e ele se revelou a mim. Ah, o meu amado é maravilhoso. Como faz falta isso, amados irmãos. Como nós precisamos dessa realidade. Nós fazemos parte de uma geração, de fato, indiferente aos assuntos do Senhor. Estamos apáticos em relação àquilo que Ele quer que nós nos envolvamos. Então, nós precisamos, amados irmãos, de fato, colocar uma atenção mais adequada sobre esse assunto. É mais do que um assunto, é um sonido de trombeta de Deus ao nosso coração. É um chamado à vida de união com Cristo. Então, o apóstolo Paulo, encerrando esse aspecto que eu estou falando para vocês, ele já nos alertou lá na sua carta aqui, nós mencionamos aqui, sobre esses acontecimentos do tempo do fim. Irmãos, nós estamos sendo picados por esse terrível vírus do egocentrismo. Qual é o tempo de comunhão que eu tenho dispensado ao meu Senhor? E todos nós, a maioria de vocês tem trabalhos, tem muitas coisas a fazer, mas qual é o tempo que eu tenho me dedicado ao Senhor, para que eu possa desfrutar de uma vida aos pés dEle? Então, essa é a palavra, irmãos, para que nós sejamos, como certo irmão costuma dizer, que, de fato, nós sejamos chacoalhados, como se seja chacoalhado aí um pé de jabuticabeira. Que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O Senhor precisa nos ajudar, irmãos. Queridos irmãos, nós precisamos, de fato, ser despertados para esse assunto, que é muito mais do que um assunto, é uma necessidade urgente, buscar o desfrute de uma vida de união com Cristo Jesus. E nós vamos estar discorrendo, temos muito assunto pela frente, apenas como efeito introdutório, justificando o porquê da importância do assunto. Mas nós precisamos avançar. Que o Senhor, de fato, nos ajude. E o tempo que nós temos ainda para ter comunhão, nós vamos falar no primeiro tópico, que é vida de consagração. Isso está diretamente associado ao tema maior. Dividimos em 4, como os irmãos sabem, e vamos gastar o tempo que nós temos até o fim, falando desse importante assunto que é vida de consagração. Eu digo para os meus irmãos que a experiência necessária, aquela que seria imediatamente após o novo nascimento, deve ser
uma vida de consagração. Eu confesso a vocês que eu não tive esse ensino. Eu sofri muito, irmãos. Eu não sofri muito porque eu pensei que após o novo nascimento eu poderia viver a minha vida. Eu poderia seguir a minha vida, fazer do meu melhor ou trazer do meu melhor para servir o Senhor. E não é assim. A finalidade de eu estar levantando este assunto com os meus irmãos, né, como o primeiro tópico, é fundamental. A primeira experiência, imediatamente após o novo nascimento, necessariamente tem que ser consagração. E vocês vão entender por quê. Sem consagração, nós não poderemos servir ao Senhor. E é uma consagração total. E aquilo que espero diante do Espírito, né, trazer a realidade que impacta o meu coração, que possa impactar o coração de vocês. Para que nós, após termos ouvido isso, sejamos despertados. Senhor, eu quero uma vida de consagração. Amém. Se eu não fiz isso após o meu novo nascimento, eu quero fazer agora. Amém. E vocês vão entender por que eu estou fazendo trazendo essa ênfase aos meus irmãos. E, na realidade, quando nós olhamos nesse assunto, o que o mundo espera de nós lá fora? O que o mundo está esperando? O que ele deseja ver? Ele precisa tocar uma alma totalmente consagrada a Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, o estrago que vocês iriam fazer lá fora, sendo consagrados a Deus, é um estrago santo. Porque quando nós andamos nos pés do Senhor, quando nós andamos na dependência do Espírito, lá fora não tem como nós não impactarmos as pessoas. Porque as pessoas irão ver que em nós há algo diferente. Irmão, irmã, você nasceu de novo? Você carrega Deus no teu coração. Você carrega o Todo-Poderoso do universo dentro do teu coração. Será que isso não pode influenciar? Deve influenciar a sociedade. Só que, desculpe aqui fazer a relação, às vezes nós somos agentes secretos espirituais. As pessoas nem sabem que somos cristãos. Por quê? Nasceu de novo, mas nunca falaram, você precisa ter uma vida de consagração. Então, o mundo deseja tocar almas totalmente consagradas ao Senhor. Não somente o mundo, mas Deus mesmo está esperando com expectativa, olhando para nós aqui em Chapecó. Desejoso, eu quero alguém que tenha o coração totalmente colocado diante das minhas mãos, para que eu possa fazer uma obra, para que eu possa, de fato, despertar esse coração, para que ele seja devotado de tal forma à realidade que o mundo será impactado. Oh, queridos irmãos, isso é extremamente necessário. Não há limites. Não há como nós restringirmos aquilo que Deus pode fazer a um irmão, a uma irmã totalmente consagrado ao Senhor. Não há. Não há. Nós precisamos crer nisso. Irmãos, a sociedade lá fora precisa, necessita, está morrendo de fome lá fora. E você tem o que dar a eles. Você tem o alimento espiritual. Você tem a vida de Cristo em você. Agora, como que nós vamos dar um testemunho lá fora, se nós verdadeiramente não temos tido essa vida de união com Cristo? Então, ditas essas palavras, eu preciso falar então para vocês diretamente sobre essa realidade da vida de consagração. Para que nós entendamos esse assunto extremamente importante, então, o que eu fiz? Eu vou colocar para vocês aqui, a apresentar para vocês 3 fundamentos que caracterizam, que definem para nós o que é uma vida de real consagração diante do Senhor. Se vocês quiserem anotar, prestar atenção, depois observar. Mas, o primeiro fundamento, guarde bem isso que eu vou falar, é conhecer o amor de Cristo por mim. Não é conhecer o meu amor por Cristo, porque esse nós já sabemos. Mas o primeiro fundamento de uma consagração, que é real, está ligado a esse aspecto aqui. Nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Estou colocando na primeira pessoa aqui, por mim. Coletivamente, nós, lógico. Mas o segundo fundamento, permita-me falar dos 3, e depois nós vamos discorrer um a um,
para que nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele deseja. O segundo fundamento é conhecer os direitos de Cristo sobre mim. Conhecer os direitos de Cristo sobre mim. Então, juntos, é conhecer o amor de Cristo por mim. Em segundo, conhecer os direitos de Cristo sobre mim. Nós vamos construir isso na nossa mente, no nosso coração. Aí nós vamos entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre consagração. Isso tudo está ligado ao quê? Ao chamado a uma vida de união com Cristo. Como que vamos desfrutar dessa realidade, dessa comunhão bendita, dessa vida ascensional, se eu nem entendi ainda e nem tive essa realidade de uma entrega diante do Senhor para que eu tenha essa consagração real? Então, por isso, o primeiro tópico está relacionado com esse ponto. E o terceiro ponto, né, o terceiro fundamento para que nós tenhamos uma vida de real consagração, na realidade é uma resposta aos dois anteriores. E qual seria, então, aí a frase para nós definirmos? Fazer uma entrega voluntária a Cristo. Fazer uma entrega voluntária a Cristo. Então, vamos fechar o quadro aqui. Conhecer o amor de Cristo por mim, conhecer os direitos de Cristo sobre mim e fazer uma entrega voluntária a Cristo. Então, quando eu fecho esses três fundamentos, então eu vou entender exatamente o que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre vida de consagração. E isso que desejamos estar compartilhando com os irmãos nesse momento. Então, vamos considerar exatamente esse primeiro fundamento que é, repetindo, né? Vocês não vão esquecer, conhecer o amor de Cristo por nós. Extremamente importante. Vamos pegar aqui um texto da palavra de Deus. 2 Coríntios, o capítulo é o 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E aqui nós vamos ler inicialmente apenas um único verso, que é o 14. 5:14. A palavra de Deus assim diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Esse texto por enquanto. Para que nós possamos, então, compreender ou construir um conceito adequado sobre esse primeiro fundamento da consagração, nós precisamos examinar o significado de uma palavra muito importante que está aqui, que é a palavra constrange. Talvez na maioria das versões aparece essa mesma palavra que está na minha. A palavra constrange, ela é uma palavra extremamente chave para nós, e importante. E se nós conhecemos essa palavra, então, o que vai acontecer conosco? Nossos olhos serão abertos para compreender algo mais importante dentro daquilo que estamos falando aos irmãos. Então, quando nós olhamos essa palavra no seu sentido original, os irmãos que pesquisam podem ir lá, olhar essa palavra, vocês vão encontrar várias possibilidades de definição. Eu anotei algumas delas aqui para vocês. Então, o que significa constrange? É ser envolvido apertadamente. Primeira definição. Segunda definição, ser cercado de tal forma que a pessoa não tem como escapar. Olha que lindo isso. Ser cercado de tal forma que a pessoa não tem como escapar. E este é o significado da palavra constrange. Mas tem mais. Sitiar. Quando você assistia aqueles filmes, né, de antigamente, aqueles filmes clássicos, então, vinha o exército inimigo e cercava aquele castelo. Sitiava. Isso é sitiar. De tal forma que não há espaço para a fuga. Essa é a ideia da palavra constrange. E uma que eu gosto, uma interpretação, uma definição que eu gosto muito é abraçar sem deixar ir. O que Cristo fez? Ele te abraçou, mas não deixa você ir, Daniel. Que Senhor é esse que nós temos? Então o amor de Cristo nos abraça de tal maneira que não nos deixa ir. Então, essa palavra é extremamente importante e tem um significado crescente no nosso coração. É sermos envolvidos apertadamente. O amor de Cristo
faz isto com cada um de nós. O amor de Cristo nos aperta. O amor de Cristo nos sitia, nos envolve, nos abraça e não nos deixa ir. Isto eu chamo de aprisionamento santo. Ou prisão bendita. Ou prisão santa, ser abraçado por esse Senhor maravilhoso que não nos deixa ir. Este é o teu Senhor. Então, percebam como a gente faz aqui algumas reflexões sobre o significado de uma palavra, ela começa a crescer. Então, para que nós possamos tocar neste amor, é essencial que nós verdadeiramente conheçamos o Senhor. O amor de Cristo nos constrange, nos aperta, nos envolve, nos aperta, nos agarra. Tocar este amor do Senhor por nós é essencial, essencial. Aí os nossos olhos começarão a ser deslumbrados para o que significa vida de consagração. Mas nós precisamos avançar dentro desse mesmo ponto, desse primeiro fundamento, mostrando aos irmãos alguns textos que nos mostram como que esse amor se inclinou até nós, como ele nos envolveu, como ele nos apertou, como ele nos sitiou. E o primeiro texto que eu chamo para fazer aqui algumas observações está em Mateus capítulo 13. Os irmãos podem me acompanhar, por favor. Mateus capítulo 13. Quando nós temos ali nesse capítulo aquela descrição das várias parábolas, né, que envolve a questão do reino, nós vamos chegar em uma aqui relacionada aqui com a parábola da pérola. É o versículo 45 e o versículo 46. Mateus 13, 45 e 46. Veja que texto maravilhoso nós temos na palavra de Deus. O reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo quanto tem, tudo quanto possui e a compra. Aqui está uma grandiosa verdade para nós. Eu confesso que eu já vi irmãos usando esse texto para evangelismo. Eu diria, emprestando esse texto para o evangelismo, como se a pérola de grande valor fosse Jesus Cristo. Eu fosse um negociador, eu teria então uma grande necessidade que é Cristo, eu vou vendo tudo que eu tenho para adquirir essa pérola. Porém, não é assim que a palavra de Deus nos permite essa interpretação. Aqui é diferente. Esse grande negociador, esse que negocia e procura grandes e lindas pérolas, chama-se Senhor Jesus Cristo. E esta pérola é a igreja. Esta pérola é a igreja. Então, o que o Senhor Jesus fez? Ele deixou o seu trono de glória, ele deixou seus palácios de marfim, ele deixou toda a adoração que ele tinha dos anjos, dos serafins, dos querubins. Ele abriu mão de todas essas prerrogativas que ele tinha, excetuando a sua divindade. Ele deixou o seu trono de glória e veio a este mundo para buscar a sua pérola, a sua igreja. Não é maravilhoso isso? Então aqui está um primeiro movimento de amor de Cristo em direção à sua igreja. Lembre-se, o primeiro fundamento tem como a frase lá, conhecer o amor de Cristo por mim. Então o que ele fez? Ele abriu mão de tudo aquilo que era dele. Ele tirou suas vestes reais para colocar o quê? Uma veste de servo. Ele tirou a sua coroa de rei que ele merecia e merece, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinho. Tudo isso por amor à sua igreja, porque ele queria obter a boa pérola. Então isso é glorioso. Então quando nós olhamos esse texto, nós temos como um início, um start, mostrar essa passagem para entendermos o movimento de amor do Senhor em direção a cada um de nós, em direção à igreja. Mas tem mais textos. Vamos pegar agora o livro de Efésios, no capítulo 5, por gentileza. Efésios, no capítulo 5. E aqui nós temos duas porções desse mesmo capítulo. Efésios, capítulo 5. O primeiro versículo é o 2 que nós vamos ler.
Eu vou ler todo o versículo e vamos nos deter na parte mais adiantada dele. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que eu quero que vocês destaquem dessa leitura é esta expressão: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, olha a ordem: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Agora, nesse mesmo capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então, quero que vocês destaquem, circulem, aqui nessa parte final. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vocês observaram a ordem? Ele primeiro ama e depois ele se entrega. Ele não se entrega primeiro para depois amar. Isso tem um significado muito importante para nós. Lembre-se, nós estamos falando do primeiro fundamento, é conhecer o amor dele por cada um de nós. Então, o que nós podemos ver desses textos aqui é que ele não nos purificou primeiro para que nós fôssemos adequadamente adornados, para que ele pudesse olhar em nós: ah, agora eles são dignos de amor, agora eu posso amar, agora sim, agora você não está cheirando mal, agora você foi livre. Então, ele não nos purificou, ele não nos lavou, ele não fez uma obra em nós para depois olhar para nós e falar assim: agora vocês são dignos do meu amor, agora vocês estão preparados. Muitas vezes nós fazemos assim. Nós somos o contrário disto. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que, primeiramente, ele nos amou e se entregou por nós. Meu irmão, minha irmã, ele me amou, ele te amou na sua feiura, na sua miséria, no seu pecado, no seu vício, nas suas paixões secretas, nos seus pecados escondidos. Ele te amou e foi até o fim. Ele foi até o fim para mostrar o amor. Ele preferiu morrer por você a viver sem você. Ele sabe de tudo aquilo que acontece no nosso coração. Então, essa ordem é extremamente importante. Ele nos amou e se entregou. Permita-me lembrar de uma história que o nosso irmão Lance Lambert contou numa ocasião, numa das mensagens dele. Ele falou de uma irmã missionária e ela desejava servir na Índia como missionária. Ela orou juntamente com toda lá o seu lugar de reunião e testificou no coração que ela deveria ir para a Índia. Mas quando ela chegou na Índia e ela ia servir num hospital, dentro das castas, porque ela tem castas na Índia, né? E numa das castas bem inferiores lá da Índia, e num hospital que ela servia mais na parte administrativa. Porém, ela percebeu lá que ela odiava aqueles hindus, odiava aquelas pessoas que eram daquele país. Ela não tinha possibilidade alguma no seu coração de se relacionar. E ela começou a questionar o coração dela. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Será que eu tomei uma decisão errada? Eu odeio esse povo. É um povo estranho, é um povo mal cheiroso. E dentro desse contexto que ela testemunha, o que aconteceu? Um médico pediu que a chamasse urgente e que ele precisava dela. As salas do hospital, as camas, as salas estavam lotadas e ela precisava segurar uma paciente no colo para que ele fizesse um procedimento. E ela foi então correndo. Foi um pedido. E ela chegou, então, era uma jovenzinha, prostituta, adoecida, mal cheirosa, completamente assim, desregrada, e ela sentou, o médico falou assim: ela precisa sentar no teu colo. E ela pegou aquela menina no colo com aquela ojeriza, Senhor, como eu posso amar isto? Sabe o que o Espírito Santo falou? Beije-a. Beije-a. Sabe o que ela fez? Ela beijou. E ela conta que nasceu um amor no coração dela, que ela se entregou por aquele povo. Não foi isso que Cristo fez por você, meu irmão, minha irmã? Ele te beijou na tua miséria, na sua sujidade, na sua pobreza. Ele te segurou no colo apertadamente e não te deixou ir. É assim.
Ele nos ama e se entrega por nós. Você conhece um Senhor mais lindo do que esse, irmão? Que história mais linda. Beija. Foi assim que o teu Senhor fez com você. Ele te pegou naquela cruz e te beijou. Você não merecíamos, irmão e irmã. Nós não merecíamos, nós merecíamos o juízo de Deus. Nós merecíamos a justiça como uma espada sobre nós. Vocês sabem que há 2 atributos divinos que eles não podem ser concomitantes, desferidos na mesma pessoa. Não pode. Se Deus for misericordioso com Filipe, Ele não pode lançar a sua justiça sobre ele. Porque misericórdia é Deus não tratando o Filipe como ele merece. Então é misericórdia. Mas se Deus for lançar juízo sobre o Filipe, é o que ele merece, ele não pode dar essa misericórdia. Você consegue a trombada dos atributos? Então onde se explica o atributo da justiça e da misericórdia? Só na cruz. Sabe o que o teu Senhor Jesus fez lá, Filipe? Meu Pai, sobre mim, o juízo que recairia sobre Filipe, sobre ele a tua misericórdia. É isso que aconteceu com cada um de nós lá. Nós merecíamos a espada do juízo, mas ele derramou da sua misericórdia. Vocês entendem? Conhecer o amor de Cristo por nós. Ele marchou para aquela cruz, não como uma vítima que foi apanhada de surpresa. Ele marchou para aquela cruz como um rei que ia ser coroado. Ele subiu aquela cruz por amor a nós. Então, quando nós conhecemos esse amor, isso torna-se, na realidade, no nosso coração, a compreensão do primeiro fundamento. Que Senhor é esse que nós temos? Tudo isso, quando nós começamos a ser tocados pelo Espírito, nós começamos a discernir que nós estamos sendo chamados para uma vida de união com Cristo. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer se revelar a cada um de nós todas as manhãs. Ele quer que nós tenhamos aquela realidade que eu há pouco disse para vocês. Hoje eu estive com Ele. Hoje eu pude ver a face do meu amado. Você viu a face do teu amado hoje? Essa é a questão. Estamos sendo chamados, irmãos, para uma vida de união com Cristo. Uma vida de comunhão com Ele. Então nós precisamos conhecer exatamente essa primeira realidade, esse primeiro fundamento. O seu amor por mim. E falamos algumas poucas palavras que já dá para compreender. O que ele fez? Ele foi às últimas consequências. Ele não deu 99,9% do seu ser a teu favor. Ele se entregou 100%. A ponto de, naquela cruz, ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Não é impressionante isso? A Bíblia fala, né, que ele foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou no madeiro até às 3 da tarde, 6 horas pendurado no madeiro. As 6 horas mais importantes dessa humanidade estão descritas ali. E sabemos que na hora sexta, ao meio-dia, até às 3 da tarde, a hora nona, houve trevas sobre toda a face da terra. Você imaginou isso, irmãos? Trevas em toda a face da terra. Aí, por volta da hora nona, o Senhor Jesus vai dar aquele brado, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que está acontecendo ali, meu irmão, minha irmã? Os teus e os meus pecados foram colocados sobre ele. Ele se tornou pecado por nós lá. Pecado, não pecador, pecado por nós. Ele carregou o nosso pecado. Aí Deus então derrama a taça da ira sobre ele até a sua última gota. O que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre o teu amado Senhor Jesus, foi derramado. Aí a gente vai percebendo que irmãos que tocam o coração do Senhor, que de fato têm uma intimidade, então eles têm autoridade de dizer isso que eu vou transmitir para vocês, numa leitura até poética. Ele diz o seguinte, que nessas 3 horas de trevas absoluta, o mundo fez silêncio absoluto. As ondas não quebravam dos mares, os pássaros não cantavam mais, e nem os animais grunhiam no bosque. O teu Salvador estava só naquela cruz, só. Que Senhor é esse que nós temos? Ele foi às últimas consequências por amor a você.
Você entende o que é conhecer o amor de Cristo por você? Que Senhor é esse que nós temos? Esse é o primeiro fundamento da nossa consagração, é conhecer o amor de Cristo por nós. Ele é lindo demais, irmão. Ele é lindo demais. Vamos avançar um pouco, falar um pouco sobre o segundo fundamento, que, como já tenho falado para os meus irmãos, é conhecer os direitos de Cristo sobre mim. Nós estamos, eu abri uma palavra para vocês, voltem para 2 Coríntios, por favor, no capítulo 5. É o versículo seguinte, né? Lemos o 14, agora é o versículo 15. 2 Coríntios 5, versículo 15. Vejam só que texto maravilhoso nós temos aqui. Aí nós começamos, então, a entender aquela frase que eu disse para vocês, que imediatamente após o novo nascimento, nós precisamos, de fato, ter uma vida de consagração. E aqui está, lógico, vamos dizer assim, o segundo argumento, a segunda proposta que eu estou falando para vocês, do porquê. Primeiro é o seu amor, que já seria o suficiente para nós. Não é verdade? Mas a Bíblia vai nos mostrar algo aqui no versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês prestaram muito bem atenção nesse texto aqui? E ele morreu por todos, agora, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você já tem a absoluta convicção que vocês não se pertencem mais? Nós não temos essa convicção, ainda que podemos ter uma pequena compreensão do texto. Irmãos, nós não somos mais nossos. Ele morreu por todos, para que estes agora que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vão viver para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso chama-se conhecer os direitos. Conhecer os direitos de Cristo sobre nós. Ele é o nosso dono. Daqui a pouco vamos ver textos que vão comprovar isso com mais clareza para nós. Só que, quando eu falo não vive mais para si mesmo, o que é viver para si mesmo? Todos nós sabemos, temos um espírito, né? Temos uma alma e temos um corpo. E a alma é a centralidade daquilo que nós somos identificados. Nós temos uma vontade, nós temos uma mente e temos emoções. Não é isso? Temos essas realidades. Então, a minha pessoa, que envolve essas três realidades, deve gravitar em torno agora, não de mim mesmo, mas daquele que por mim morreu. Mas eu sou um que volto para a minha vontade. Quando os meus pensamentos não são adequadamente atendidos, eu já me levanto. E quantas vezes as nossas emoções todas atrapalhadas nos derrubam? Porque nós desconhecemos essa obra perfeita. Você não é mais seu. Simples assim. Por quê? Porque aqui está escrito assim. Agora vamos ver um texto um pouco aprofundado sobre isso. Vamos para 1 Coríntios, volte um livro anterior aí, 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, no capítulo 6, e aqui nós vamos ler 2 versículos, 19 e o 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim a palavra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Olha só agora a frase. E que não sois de vós mesmos. Aí vem a situação para botar o carimbo. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. De quem nós somos? Daquele que nos comprou. Vocês entendem? Conhecer os direitos de Cristo sobre cada um de nós? Nós não somos mais nossos. Por que nós sofremos? Porque vivemos para nós. Por que eu sofro? Porque a minha vontade não é atendida. Por que há problemas, há dor no meio do povo de Deus? Porque
brigam para que seus pensamentos sejam estabelecidos. Ah, se nós soubéssemos que nós fomos comprados por preço. O maior grau de livramento que nós podemos ter em toda a nossa trajetória cristã é sermos livres de nós mesmos. Você quer experimentar a liberdade? Seja livre de você. Aí eu posso dizer essa frase de um modo diferente. O maior, vamos dizer assim, o maior patamar de liberdade que você vai encontrar na sua existência, na sua carreira cristã, é quando você experimentar a sua plena escravidão de Cristo. Nós somos escravos de amor de Cristo. Deus nos criou para que nós fôssemos 100% dependentes dEle. A identidade do homem, na realidade, é uma imagem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Onde está a imagem do homem? A sua imagem. Então, a identidade do homem está fora dele. O que o pecado fez? Trouxe a identidade para dentro do homem. Aqui está o pecado. Aqui está a eulite. Esse é o problema. Nós somos... a nossa verdadeira identidade é fora de nós. Por isso que devemos levar, nós vamos falar sobre isso, levar sempre por toda parte o morrer de Jesus. Porque quando verdadeiramente nós depositamos a nossa vontade, a nossa mente e emoções à cruz, então em nós brota uma outra realidade, a verdadeira imagem. Então a verdadeira identidade do homem está fora dele. Essa é a beleza da salvação. Então aqui está o processo que nós vemos nas Escrituras, que nós fomos comprados por preço. Eu quero fazer um pequeno destaque aqui nessa palavra comprados, que aparece aqui, nós vamos ver numa outra citação também. Essa palavra, ela é específica, né? Agorazo, lá no seu original, e tem a ideia de ser comprado num mercado de escravos. Essa palavra era aplicada quando era feita uma negociação no mercado de escravos. Assim como, dentro daquele contexto do Império Romano, né, havia aqueles mercadões onde você comprava galinha, porco, vaca, tinha também o local onde se vendia seres humanos. Porque havia muitos escravos que eram conquistados, eram inimigos, e eram colocados na vitrine para serem comprados. Ali é o agorazo. Aí só adiantando o raciocínio que ele dá depois. Quem compra é dono? Quem compra é dono. O escravo pode falar assim, mas o senhor me comprou, mas eu quero dizer para o senhor que eu tenho uma vontade, viu? É, muito bem. Você tem uma vontade sim, é falar para mim, sim, senhor. Essa é a sua vontade, a única que você tem. Mas eu tenho emoções. Não, não, as suas emoções são as minhas emoções. O que um escravo pode fazer, se não sim, senhor? Isso na situação, vamos dizer assim, dessa loucura do Império Romano. Mas essa mesma palavra é utilizada aqui por Paulo para identificar aquilo que aconteceu com a obra de Cristo a nosso favor. Nós fomos comprados por preço. Aqui está a beleza disso. Há um direito legal sobre nós e nós precisamos conhecer. Talvez você já pensou sobre isso, mas nunca a sério, não é verdade? Nós nunca pensamos a sério. Pensamos, Cristo me amou, que beleza, que lindo. Mas você viu que Ele já te beijou daquela forma? Cristo é maravilhoso, eu quero servi-lo, mas você quer servi-lo com a sua vida? Impossível. Você não poderá. Com essa vida, servir o Senhor, aí vai criar religião. Vamos fazer muitas coisas boas, apenas em nome de algo bom da religião. Mas aqui então está essa palavra que ela é destacada para nós, então eu coloco em negrito para vocês nessa expressão, há um direito legal de Cristo sobre nós. Por quê? Ele nos comprou, lá no mercado de escravos. Sabe, meu irmão, minha irmã, imagine você no tronco dos escravos, preso lá, preso. Só que a tua prisão é diferente, já vamos falar sobre isso logo mais. A tua prisão é diferente. Que não há prata, não há ouro, não há pedra preciosa, não há soma de todas as riquezas desse mundo colocadas ali que
estávamos eternamente perdidos. Mas veio um que deixou seu trono de glória, olhou para você com amor e falou assim: você é meu. Amém. Você é meu, eu vou te abraçar primeiro. Eu te amo primeiro, agora eu vou pagar um preço. Amém. Avançando um pouquinho, o Senhor é tão maravilhoso que mesmo depois, isso é apenas um pequeno adendo aqui, mesmo depois que você nasce de novo, Ele não te obriga a seguir. Ele fala: quem quiser vir após mim, você quer? Ou seja, Ele nos tira do poço, do tremedal de lama, coloca-nos sobre uma rocha, firma nossos pés numa rocha, estamos salvos. Ele fala assim: vocês querem me seguir? Este é o caminho. É um gentleman, é um cavalheiro celestial, não é? Esse é o nosso Senhor Jesus. Por isso nós cantamos aqui: como Ele é lindo, é maravilhoso, Ele é poderoso. Esse é o teu Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar uma outra passagem, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, apenas um único versículo, que é a mesma ideia daquilo que estamos falando há pouco, é apenas para agregar aqui aos irmãos que há outras passagens sobre o que estamos falando. Apocalipse 5, versículo 9. Aqui nós estamos diante daquelas visões que João teve, né? Ele tinha tido a visão do trono, agora ele vai ter a visão do livro selado, dos 7 selos do Cordeiro. Então, aí chega no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Se nós formos ler até o final, realmente a gente encher de alegria de tudo aquilo que estaria acontecendo, de toda uma esfera celestial, de todos aqueles que foram redimidos aos pés do Cordeiro adorando. Mas aqui está no versículo 9, algo extremamente lindo: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem, etc, etc. Então, lembre-se, você e eu estávamos num tronco, estávamos aprisionados no mercado de escravos, onde era impossível que prata ou ouro, toda a riqueza desse mundo, fosse somada e aplicada para a libertação. Não romperiam as cadeias. Mas aqui mostra-nos a palavra de Deus: com teu sangue, sangue santo, puro, imaculado, tão santo como Cristo era santo. Ele nunca pecou. O teu Senhor veio a este mundo e Ele nunca pecou. Você se lembra de uma passagem que está lá no Evangelho de João, né? Quando o Senhor Jesus fala assim: eis aí vem o príncipe deste mundo. Ele fala: ele nada tem em mim. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha cobiça dentro do coração dele. Jesus não tinha absolutamente nada que pudesse ser um canal de acesso de Satanás. Nada. Nada. Aí, certa vez, eu ouvi um irmão dando um exemplo, e eu achei interessante, quero colocar nas limitações que ele tem, mas nós todos somos considerados como pólvora. Se chega o fósforo perto da pólvora, nós sabemos o que acontece. Essa é a cobiça. Todos nós temos cobiça. Chegou o fósforo aceso, sabemos o que acontece. Todos nós. Mas Jesus, pensa num punhado de farinha. Chega o fósforo. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Essa é a diferença clara do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é então a diferença clara que nós temos entre nós que, nesse exemplo, somos considerados como pólvoras, e Cristo como esse punhado de farinha, com todas as limitações, mas nós entendemos aqui o assunto. Então Jesus, quando ele foi de fato esmagado, ele foi esmagado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. No seu corpo, primeiramente, ele foi lacerado. Nós sabemos das marcas brutais que foram feitas no nosso amado Senhor. Ele foi completamente deformado. Não havia beleza nele que nos agradasse. Foi subindo como uma árvore de uma terra seca, uma raiz de uma terra seca. Não havia beleza nem formosura. Teu Senhor sofreu. Feriram a face dele, cuspiram sobre ele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele.
Então ele sofreu, ele padeceu. Sabe por quê, meus irmãos? Todo esse padecimento, Satanás queria arrancar um pecadinho de Jesus, um só pecadinho. Porque se arrancasse um só pecadinho, ele seria igual a nós. Então ele foi esmagado, foi esmagado, foi esmagado, foi esmagado. Não arrancou. Mas antes desse esmagamento, lembre-se que ele estava no jardim de Getsemane. Não é isso? Aí ele fala assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele foi esmagado na sua alma. Ele experimentou solidão, ele experimentou abandono, ele experimentou todas as angústias que você pode estar experimentando. Certa vez uma pessoa chegou para mim, Thomas, eu estou com esses sentimentos, eu estou com uma angústia profunda, uma depressão profunda, e eu contei algumas coisas para ela, falei assim, mas você não pode me entender, eu tenho certeza que não, mas eu posso falar de alguém que pode. O meu Senhor Jesus, Ele sabe o que é abandono, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe. Ele não foi abandonado somente pelos seus discípulos, abandonado pelo seu povo, pela sua família, Ele foi abandonado pelo seu próprio Pai. E não tem sentimento mais dolorido do que você ser abandonado. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm um braço acolhedor. E esses braços têm alguém que leva o nome, Jesus Cristo. É Ele que nos acolhe. Então Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele foi esmagado no seu corpo, foi esmagado na sua alma e foi esmagado no seu espírito quando os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Que coisa, que Senhor é esse que nós temos, amados irmãos? E nós sabemos então que depois dele passar por toda essa realidade, vem aquele grito, né, aquele clamor, Deus meu, que me desamparaste. Ainda ele vai fazer um outro clamor, o penúltimo clamor, o antepenúltimo clamor, ele vai dizer o seguinte, tenho sede. Aí colocaram uma vara com uma esponja com vinagre. Essa é a maldade do homem. Mas quando o Senhor Jesus então toma vinagre, ele fala assim, tudo está consumado, tetelestai. E a Bíblia diz em seguida que ele inclina a cabeça e rende ao Espírito. O Espírito não sai dele e a cabeça dele cai. Ele reverentemente inclina a cabeça para o seu Pai e rende o Espírito, porque Ele é o Senhor. E o último clamor, ele vai falar assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. A sequência, o que acontece? Ele, então, desce ao Hades. A Bíblia fala que ele vai ao Hades. Mas o inferno poderia reter o teu Senhor lá? Por que o inferno não poderia reter Jesus? Porque ele não pecou. Então ele sai de lá com as chaves da morte e do inferno. Então o diabo não tem a chave nem mesmo da sua casa. Jesus é o Senhor. E Ele está sentado no mais alto, elevado do trono desse universo. Amém. Vocês entendem o que significa os direitos de Cristo sobre nós? Ele é o vencedor. Amém. Por que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores e não vencedores? Porque só há um vencedor nesse universo. Significa que você entra nesse jogo sabendo da vitória. Você entra ganhando. Nós somos mais do que vencedores. Você não entra na carreira cristã, eu preciso alcançar uma vitória. Não, você parte de uma vitória, porque o teu Senhor é vitorioso. Só tem um nesse universo, não vai ter dois não, você não é o segundo não. Você é o que vai desfrutar, mais do que vencedor. Por isso que a Bíblia fala assim. Então você e eu, irmão e irmã, nós precisamos conhecer os direitos de Cristo sobre nós. Voltem para a primeira epístola de Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 1. E aqui, de um modo bastante claro, conclui esse pensamento para nós, referindo-se ao preço que foi pago pelo Senhor Jesus por nós. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui é algo maravilhoso também diante dos nossos olhos. Nós não fomos, como estava dizendo em outras palavras, né, comprados, resgatados, né, mediante coisas corruptíveis, prato, ouro, etc. Nós fomos resgatados de um modo diferente pelo precioso sangue. E essa palavra resgatados, lutron, no seu original, tem na sua etimologia a palavra lutron, que é prata, que exatamente as moedas que eram usadas na compra de escravos. E aqui a Bíblia fala que essa negociação teve o peso do sangue do teu amado Senhor Jesus. Então nós estamos compreendendo um pouco sobre os direitos de Cristo sobre nós, para que nós, de fato, entendamos que verdadeiramente todos nós somos dele. Um escravo simplesmente tem que dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. Por que será que muitas vezes nós ficamos tristes, muitas vezes nós temos dificuldades na nossa jornada? Será que eu não estou no centro? A coisa mais difícil para nós é abrir mão dos nossos interesses. É quando nossa vontade não é cumprida, então nós padecemos. A maior libertação que você e eu podemos encontrar é exatamente a libertação de você mesmo. Qual o maior problema de cada um de nós? Aqui perto deve ter um lavabo. Tem um espelho lá, não tem? Vamos fazer uma fila aqui, vamos ver quem é o maior problema da nossa existência. Um por um naquele lugar. Olhe no espelho. Ali está o teu problema. Chama-se você. E o Senhor quer nos livrar de nós mesmos. Ele quer restaurar nosso casamento, Ele quer restaurar nossa família, nosso relacionamento com os filhos, Ele quer restaurar todas essas coisas através de uma vida de união com Ele. Mas nós precisamos saber isso aqui. Ele nos amou e Ele tem direito sobre nós. Esse é o nosso amado Senhor. Precisamos sim, queridos irmãos, conhecer os direitos de Cristo sobre nós. Eu preciso contar uma pequena história aqui para vocês, de um irmão que serviu como pastor, e ele dando um exemplo um pouco sobre desse assunto aqui, ele conta da história de um menininho que dentro do seu tamanho lá, do seu tempo, ele fez um soldadinho de madeira, um soldadinho que era muito lindinho, ele gostava demais desse soldadinho. Mas um dia ele perdeu esse soldadinho, sumiu o soldadinho, e não achava esse soldadinho de madeira de forma alguma. Aí um dia ele estava andando lá no povoado onde ele morava e passou em frente a uma venda e viu o soldadinho dele exposto ali. E tinha um preço embaixo. Ele entrou lá e falou para o dono da venda: mas esse soldadinho é meu, fui eu que fiz. Não, esse soldadinho é meu, está aqui, é meu agora. Não, é meu. Não, se você quiser esse soldadinho, você vai ter que pagar X valor, X dinheiro. Puxa vida, aí o menino foi lá e foi vender sorvete, vender pipoca, ele juntou todo o dinheiro que podia e chegou lá e comprou o soldadinho. Mas o importante que aconteceu na história que esse irmão conta, então esse menino sai gritando da seguinte maneira: meu, duplamente meu porque eu fiz, meu porque comprei. Meu, duplamente meu porque eu fiz, meu porque comprei. É assim que Jesus fez. Um dos livros mais lindos que eu vejo na Bíblia é o livro de Oséias, que é um romance lindo. A história de amor de Deus para com o seu povo Israel. E de modo especial, vocês sabem que houve um momento na história, né, daquelas 12 tribos que houve uma separação. 2 tribos, né, consideradas tribos lá do sul, né, Reino do Sul, e as 10 tribos, Reino do Norte, ou tribos do Norte. E aqui está, dentro do contexto de Oséias, mais ao foco de Efraim, que é as tribos do Norte. Então, Deus tem um amor profundo, mas aí ele levanta Oséias e manda Oséias para onde? Para uma casa de prostituição, para se esposar de Gomer, uma prostituta, não é isso? Vai lá na casa de prostituição, pegue uma mulher, pegou Gomer e tenha filhos com ela. Teve 3 filhos, uma menina e 2 meninos, parece. E só que Gomer, ela chegou um determinado momento que ela lembrou dos seus amantes. Ela era muito bonita.
E ela lembrou dos seus amantes, lembrou das festas e abandonou Oséias. Abandonou o seu marido e foi viver com seus amantes. Só que o tempo foi passando e o que aconteceu? Os seus amantes começaram a desprezar a Gomer. E começaram a tratar mal, não cuidavam mais dela. E Oséias, no caso, o marido que a amava, secretamente comprava vestidos bonitos, perfumes, joias, e mandava entregar assim que ela soubesse que era ele, porque ele amava. Mas só que ele não se identificava, isso aconteceu por muito tempo. Só que ao longo dos anos, os anos foram passando, o que aconteceu com Gomer? Ela foi envelhecendo, ela foi perdendo a sua beleza, ela foi perdendo a sua postura, e os seus amantes já não queriam mais ela. Até que, por fim, dos últimos dos seus amantes, falou: se você não serve mais para mim, vou colocar você no mercado de escravos. E colocou ela nos escravos. O que Oséias fez? Foi lá e comprou Gomer. E aqui nós temos a história. Gomer, você é minha, primeiro porque eu te amei. Agora você é minha porque eu te comprei. Isso que o Senhor Jesus fez com você. Vocês conhecem um Senhor mais lindo do que esse? Esse é o ponto. Conhecer os direitos dele sobre nós. Então, assim como nós temos essa história linda, né, colocado dessa forma para vocês, é exatamente a história de Oséias e Gomer, é a nossa história. Ele nos amou e nos comprou. Ele nos abraçou, nos beijou e não nos deixa ir. Esse é o teu Senhor. Esse é o meu amado Senhor. Que história é essa? E por fim nós temos que falar então do terceiro fundamento, já falamos dos dois, que na realidade, como disse aos irmãos, é uma resposta mediante aos dois anteriores, é fazer uma entrega voluntária a Cristo. Olha, depois de nós sabermos dessas realidades tão lindas, ainda não precisamos fazer uma entrega. Por quê? Porque o Senhor não nos obriga. Isso é fundamento de consagração. Vamos pegar uma passagem que encontra-se em 1 Crônicas. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas. E aqui nós vamos achar o capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. E antes de ler aqui para vocês, apenas uma colocação. Então, vocês sabem que Davi, ele havia sido ungido por Samuel para ser rei de Jerusalém, não foi isso? A gente pensa que ele pegou uma carruagem, chamou um Uber da época: me leva lá para Jerusalém que eu já fui ungido rei. Mas não foi isso, né? Ele foi levado para o deserto, 10 anos de perseguição de Saul. Por quê? Deus estava lixando Davi para prová-lo e prepará-lo para reinar. Tá? Então aqui nós estamos perto vamos dizer assim, dessa posse do reinado. Tá? E acontecem algumas coisas aqui. Vou ler um outro para vocês aqui. Então, 1 Crônicas 12, versículo 15, inicialmente. São estes aqui compõem o exército de Davi, os valentes de Davi, aqueles que de fato seguiam, eram fiéis a Davi, eram dele. Versículo 15, então são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Aqui é interessante que fala o primeiro mês de modo proposital, porque é o mês das cheias do Jordão. Então, esses valentes, em meio àquelas cheias, em meio a toda aquela turbulência das águas, eles atravessaram. E qual o objetivo? Aí, versículo 18. Então entrou o Espírito em Amazai, que é um dos cabeças, né, do 30, e disse: nós somos teus, ó Davi. Olha que lindo. Nós somos teus, ó Davi. Contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e paz sobre os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Isso tem um significado. Sabemos que Davi é uma figura de Cristo, do rei, da realeza. Então, aqueles do exército que compunham o exército de Davi, eles mesmos voluntariamente se colocaram diante dele, de Davi, falando: nós somos teus.
Davi. Nós somos teus. Antes mesmo de Davi assumir o reinado. Não é isso que devemos fazer? Senhor Jesus, nós somos teus, consagrados a ti. Um dia ele virá e estabelecerá o seu reino. Então aqui está essa colocação que nós precisamos entender. Por direito, nós sabemos que todos aqueles que eram os valentes do exército de Davi eram de Davi. Contudo, eles mesmos quiseram falar, nós somos teus, Davi. Isso é consagração voluntária. Voluntária. Davi já estava caminho para ser coroado. Mas houve uma antecipação da voluntariedade. Não é isso que devemos fazer? É assim que deve ser. Assim é o nosso chamado, irmãos e irmãs. Chamados para que nós nos entreguemos completamente, sem reserva alguma, voluntariamente, incondicionalmente ao nosso Rei. Senhor, sou teu. O Senhor me amou, o Senhor tem direito sobre mim, mas eu dou esse passo diante de ti, em direção a ti. Eu sou teu. Essa é a grande bênção. O Senhor deseja isto. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você nasceu de novo? Pense nesse assunto. Você precisa imediatamente entender o que significa o amor de Cristo por você, os direitos de Cristo sobre você, e você precisa dar esse passo adiante, para Senhor Jesus, eu sou teu. Isso é vida de consagração. É a primeira esfera, o primeiro tópico que a gente toca com vocês, para que nós possamos meditar sobre isso. Apenas mais umas poucas observações. Vamos para o livro de Romanos, por favor, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6. E vocês vão achar várias outras passagens que nos ajudam a pensar sobre este assunto. Romanos 6 é um capítulo extremamente lindo das Escrituras Sagradas, né? Porque nós temos dentro da distribuição do livro de Romanos, assim, uma sequência muito preciosa, né? Começando uma delas, né? O capítulo 3 fala-nos que tanto judeus como gentios são pecadores, todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então envolve. E todos envolvem todos. Aí o capítulo 4, Paulo começa a nos mostrar, né, na experiência de Abraão, que o caminho que Abraão encontrou, toda a sua direção, foi um caminho de fé, pela fé, Abraão, fé. E no capítulo 5, então, cresce o assunto de Paulo, fala, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. No capítulo 6, ele vai mostrar a nossa identificação na morte e ressurreição em Cristo. Porque quando Cristo morreu, o nosso velho homem foi crucificado nele. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ganhamos a vida dele. Então, isso foi um fato. E é interessante que tudo que Cristo fez por nós está conjugado no tempo verbal passado. Sabendo isso, que foi crucificado. Não será foi. Então, eu tenho que tomar essa informação e crer. Uma vez que objetivamente eu fui incluso em Cristo, aí vem o versículo 11, põe os olhos nele, por favor, diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que eu posso me considerar morto por pecado? Porque eu soube que ele foi crucificado. Porque a Bíblia já diz que eu já fui crucificado com Cristo, que eu já ressuscitei com ele. Então já posso me considerar. Então aqui está o lado subjetivo, que é a minha experiência. O lado objetivo é o que Cristo fez, ponto. Então esse lado objetivo espelha em mim a minha experiência subjetiva. Ah, Senhor, muito obrigado, o Senhor crucificou meu velho homem, então eu creio. Então eu me considero morto para o pecado. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o versículo 13, que dá a ideia exatamente do que estamos falando, de uma consagração voluntária, de uma entrega voluntária. Verso 13, olha, nem ofereçais cada um dos vossos membros, ou membros do seu corpo, ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso significa entrega voluntária, significa uma decisão volitiva sua. E por que você pode ter essa ousadia? Porque Cristo já realizou a obra. Não é na sua força, no seu braço. Você descobriu agora que Cristo já fez a obra. Então você pode confessar essa obra. Você pode possuir essa obra como experiência pessoal. Então, ofereça a Deus os seus membros,
agora como instrumentos de justiça. Isso significa entrega voluntária. Isso significa exatamente estarmos falando sobre o terceiro fundamento, fazer uma entrega voluntária ao Senhor. E assim nós vamos crescendo. Então, irmãos queridos, aqui encontra-se essa primeira mensagem diante do coração de vocês. O que fizemos foi apresentar o porquê, né? A justificativa de que precisamos de uma vida de união com Cristo, mostrando a realidade que o apóstolo Paulo nos apontou, que realidade de sociedade nós vivemos como cristãos. E o primeiro passo, precisamos entender o que é vida de consagração. Então nós precisamos meditar sobre isso, refletir sobre isso, orar sobre isso e nos posicionarmos sobre isso. Que o Senhor nos ajude. O Senhor permitindo, nós vamos avançar, né? E amanhã nós vamos estar buscando responder, né? O que significa uma vida de união com Cristo e assim sucessivamente. Vamos orar agradecendo o Senhor. Maravilhoso Pai, Pai Celestial, confiamos em Tuas próprias mãos a Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que é viva, que verdadeiramente ela chegue no nosso mais profundo ser. Por Tua bondade, vivifica a Tua palavra em nossos corações. É o que nós Te pedimos no precioso nome do amado da nossa alma, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Ainda mais evidente, mais claro, né? O amor de Cristo nos constrange. Amém. Ele nos abraça e nos segura junto dele.